Fala galera da Academia, maravilha? Professor Bellinati de volta na área, mais uma aulinha legal aqui de genética e agora o nosso próximo ponto, antes da gente chegar lá na segunda lei de Mendel e casos especiais da segunda lei, é mexer com determinação sexual e herança ligada ao sexo. Isso cai bastante nas questões, eles vão mostrar pra gente heredogramas, nesse heredograma vai ter uma mulher, vai ter um homem, uma filha afetada, um filho afetado, e ele vai querer saber se essa herança é dominante, se é recessiva, se é ligada ao X, se é parcialmente ligada ao sexo, se ela é restrita ao Y, tem muita nomenclatura que a gente vai abordar nessa aula de hoje. E a parte prática eu vou deixar para a aula ao vivo e vou deixar também para resolução de exercício. Aqui a ideia dessa aula é mais fazer uma apresentação dos nomes, da teoria, da informação por trás, tá? A parte prática então fica por um outro momento. Bora lá! Então, na determinação sexual, a gente tem a variação cromossômica e a variação ambiental. Na variação cromossômica, a gente vai perceber que existem sistemas que dependem de cromossomos iguais e diferentes, e a gente tem também sistemas que vão variar na quantidade de cromossomos, além de uma diferença do que a gente chama de balanço gênico. Na determinação sexual ambiental, a gente ainda tem temperatura e a taxa de uma enzima chamada de aromatase, certo? Nessas condições aqui, o que a gente vai observar? A gente vai perceber que em alguns grupos de animais, quando a estação de reprodução está mais fria, nasce um certo grupo, né, de filhotes, sejam eles machos ou fêmeas. Quando a estação de reprodução está mais quente, pode nascer o grupo agora do sexo oposto, garantindo então um equilíbrio, uma razão sexual, né, de 1 para 1 de machos e fêmeas, tá? Vamos ver isso aqui ao longo da aula. Então bora lá. Aquela que é mais comum, aquela que está ali na maioria dos mamíferos, é aquela que vai estar subentendida na questão da prova. Se ele não te disser qual é o sistema de determinação sexual, ou não te der pistas para que você descubra qual é o sistema de determinação sexual, é o sistema XXXY. Nesse sistema, tá, que inclui os seres humanos, a fêmea possui dupla dosagem do mesmo cromossomo sexual, e o macho tem apenas um de cada cromossomo, um cromossomo X e um cromossomo Y. Nomenclatura importante aqui, cromossomo sexual é também chamado de heterossomo ou alossomo. Quando ele estiver numa questão de falando sobre autossômico, ele está te falando de todos os outros cromossomos, com exceção do sexual, tá? Com exceção do sexual. Maravilha? Então vamos falar. É uma doença autossômica dominante, não é nem do X nem do Y. Autossômica recessiva, nem do X nem do Y, certo? O cromossomo X e o cromossomo Y são diferentes na sua estrutura. O cromossomo X é grandão e o cromossomo Y é pequenininho. Eles têm um segmento homólogo, um segmento, né, que tem, né, genes iguais, com alelos. Nesta porção aqui a gente vai ter uma herança chamada de parcialmente ligada ao sexo. Tem essa região chamada de segmento diferencial do X, ou região exclusiva do X, que é onde a gente vai ter a herança ligada ao sexo, certo? Ou ligada ao cromossomo X. E aqui a região do segmento diferencial do Y, conhecida como região exclusiva do Y, onde a gente vai ter uma herança restrita ao sexo. Parcialmente ligada ao sexo e restrita ao sexo, certo? Percebam que quando a gente está na prófase 1 da meiose, quando a gente tem um bivalente aqui na estrutura do pareamento dos homólogos, pode haver permutação somente entre essas duas regiões. Não vai haver permutação entre a região exclusiva de X e a região exclusiva de Y. Outra coisa que podem perguntar também, já que a gente está nessa imagem, vale a pena recordar, é a diferenciação de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual entre homens e mulheres. Quando a gente observa uma mulher que tem 2 cromossomos X, a gente vai ter uma cromatina sexual, um corpúsculo de Barr. Enquanto que o homem, que tem um cromossomo X apenas, ele vai ter nenhum corpúsculo de Barr, nenhuma cromatina sexual. Isso é aquela ideia da, né, compensação de dose, em que, vamos supor que o cromossomo X aqui tenha 1000 genes e o cromossomo Y tem apenas 100. Quando eu tenho uma expressão de 2 cromossomos X ao mesmo tempo, eu estou falando da expressão de 2000 genes. Tá? Claro que eles são homólogos, a gente está falando de alelos, mas é a mesma ideia. Enquanto que se eu estiver falando de um homem, um X e um Y, eu vou ter a expressão de 1100 genes. Se eu silenciar um desses 2 cromossomos X numa mulher, portanto uma mulher que tem um par de cromossomo X, um ficar ativo e o outro ficar silenciado, eu tenho aqui uma compensação de dose, porque ela vai ter 1000 cromossomos
contra 1.100 cromossomos do sexo masculino. Desculpa, 1.000 genes sendo expressos contra 1.100 genes sendo expressos no sexo masculino. É muito mais próximo do que 2.000 genes expressos para ela e 1.100 expressos para ele. Outra coisa interessante dessa imagem é essa regiãozinha chamada de SRY. A regiãozinha chamada de SRY, ou região determinadora do sexo, tá? É aquela que vai garantir que o nosso embrião seja modificado em um embrião masculino. Então, lá nas primeiras semanas de desenvolvimento, se você tiver essa atividade aqui do gene SRY, da região SRY, você não vai ter, por exemplo, formação de útero nem formação de tuba uterina. No lugar, você vai ter a formação, por exemplo, do ducto espermático, o canal ejaculatório ali, o canal deferente. Também você não vai ter a formação do ovário. Este ovário vai ser convertido em um testículo. E além disso, né, por causa dessa modificação do ovário em testículo e outras coisas, a genitália externa vai passar de uma vulva para um pênis. Então, vulva e pênis são estruturas homólogas, têm exatamente a mesma origem, na mesma região. O clitóris e a glande são estruturas que derivam da mesma área. O corpo do pênis deriva dos pequenos lábios e a região do escroto deriva dos grandes lábios. Isso tudo determinado pela ação desse gene. Tanto que quando você é XY e esse gene está inativo, a gente tem um indivíduo cromossomicamente masculino, mas que nasce fenotipicamente feminino. Então a genitália externa do indivíduo é mais parecida com uma vulva do que com um pênis. Mas em outra, né, numa análise mais, digamos, detalhada, se você fizer um ultrassom da cavidade abdominal, você não vai achar um útero. Vai ser um indivíduo que é, entre aspas, do sexo feminino. Quando nascer vai ser chamado de menina, vai ser anotado ali na ficha de nascimento que nasceu uma menina, mas ela não tem útero. Por quê? Porque ela não tem um par de cromossomo X, que durante o desenvolvimento é crucial para a formação do útero. Tudo bem? Vamos passar adiante. Aqui são os 3 sistemas de determinação cromossômica, o sistema XX, XY, XX, X0 e ZW, ZZ, para que a gente compare. Essa é a primeira vez que eu estou te apresentando aqui, não vai fazer muita diferença, eu vou mais descrever o que está rolando. Olha só, vamos fazer de conta então que nessa determinada espécie que a gente está avaliando existem apenas 8 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos. Um par sexual, 3 pares autossômicos, certo? O macho também tem 8 cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Mas repare como os cromossomos sexuais do macho são diferentes. Inclusive, é isso que faz com que o macho, no sistema XX, XY, seja o indivíduo formador de gametas distintos. Ele é conhecido como sexo heterogamético. Então, o espermatozoide desse macho aqui ou carrega o cromossomo X ou carrega o cromossomo Y. E a chance dele carregar qualquer um desses 2 cromossomos é a mesma, porque a segregação dos cromossomos durante a meiose 1 é aleatória. Então, tanto faz, eu posso ter ali para uma célula indo o cromossomo X, para outra célula indo o cromossomo Y. Então, como a chance é de 50%, ele vai formar mais ou menos também 50% de cromossomos de espermatozoides com cromossomo X, 50% de espermatozoides com cromossomo Y. O que vai determinar o sexo do filho ou da filha. Se um espermatozoide que carrega X fecundar um óvulo, que também carrega X, nasce uma fêmea. Se um espermatozoide que carrega Y fecundar um óvulo, que necessariamente carrega X, aí vai nascer um macho com XY. Tranquilo? Vamos passar adiante. A outra determinação sexual, sistema XX, X0. O começo aqui é igualzinho. Fêmeas também possuem dupla dosagem do cromossomo X, porém os machos não possuem um par de cromossomos sexuais. Eles possuem apenas uma cópia do cromossomo X. Cuidado que aqui não está dizendo que o macho é haploide. Ele só tem um cromossomo a menos, minha gente. O único cromossomo a menos que ele tem é o que faria par com o cromossomo X. Ah, então ele não tem o Y. Não dá para falar que ele não tem o Y, porque nesse sistema não existe o cromossomo Y. Dá para dizer que a fêmea tem dupla cópia do X e o macho tem simples cópia do X. Tá? Então, isso vai ser encontrado em gafanhotos, baratas, em aranhas, em vermes cilíndricos, tá? E o sistema fica aqui. Pronto, agora essa imagem vai fazer mais sentido. No sistema X0, olha só, não existe o cromossomo Y. Tá vendo aqui? Ó, não tem nada. Então, quantos cromossomos tem essa fêmea? 8. Quantos cromossomos tem esse macho? 8 menos 1. Então, eu vou escrever aqui que ele é 2N menos 1. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cromossomos. Ele não é haploide, minha gente. Cuidado, não confunda um cromossomo a menos
com um caso de haploidia. Legal? Quando eu tenho agora um sistema chamado de ZZ e ZW, o que vai acontecer? Vai inverter quem é o heterogamético, quem é o homogamético. No sistema XX-X0, olha que curioso. Quantos são os cromossomos que a fêmea vai colocar no gameto dela? Nesse caso aqui, como são 8 ao todo, todas as fêmeas vão ter gametas com 4 cromossomos. O macho, como ele tem 7, então eu posso ter um gameta que carrega 1, 2, 3, 4 cromossomos, ou um gameta que carrega 0, 1, 2, 3 cromossomos. Um de cada autossômico e nenhum sexual. Então, se o macho lançar um espermatozoide que carrega X, ele fecunda um óvulo, forma fêmea. Se o macho lançar um espermatozoide que não carrega cromossomo sexual, só um cromossomo a menos, vai formar um filhote macho, então. Neste caso aqui, que a gente observa em borboletas, mariposas, peixes, anfíbios, répteis e aves, tá? Fique muito esperto com isso daqui, ó. Se a questão de falar, numa determinação sexual, faça uma análise genética e tudo mais em borboleta, em ave, tudo mais, não é o sistema XY-X0, tá? É o sistema ZZZW. Nesse sistema, olha que legal. Quem tem cromossomos diferentes é a fêmea. Quem é heterogamética é a fêmea. Olha o macho aqui com cromossomos iguais. Então, homogametia para o sistema ZZZW é macho. Nos outros dois sistemas, o macho é o heterogamético. E aqui, heterogamética é a fêmea. Nos outros dois sistemas, a fêmea é o sexo homogamético. Certo? Próximas duas variações. Né? A variação cromossômica por haplodiploidia. Nesta variação, o macho é sim haploide e a fêmea é diploide. Isso acontece em abelha, isso acontece em formiga, isso acontece em vespa, isso acontece em marimbondo, né? Os machos vão nascer de ovos não fertilizados, portanto, eles têm metade do material genético apenas quando comparado com as fêmeas. E eles são formados por um processo de partenogênese. E a partenogênese fica ali no limbo entre reprodução sexuada e assexuada. Ela não gera indivíduos iguais, porque é uma fêmea gerando machos. Obviamente são diferentes, né? E ainda é um processo assexuado porque não tem fecundação. Nessas condições, a gente vai ter então um limbo entre reprodução sexuada e assexuada, que é onde se encaixa a partenogênese. Massa? Próximo e último sistema de variação cromossômica é o balanço gênico. O sexo é determinado pela relação entre cromossomo X e cromossomo autossômico. O índice sexual X dividido por A. Ou seja, a quantidade de cromossomo X sobre a quantidade de cromossomos autossômicos. Fêmeas são 2x sobre 2a. Índice sexual igual a 1. 2 dividido por 2 dá 1. Macho é x sobre 2a. Então ele tem menos cromossomos sexuais, mas a mesma quantidade de cromossomos autossômicos. Isso acontece num outro grupo de inseto, que é a mosquinha das frutas, aquela mosquinha pequenininha que fica na bananeira, né, na banana que a gente tem lá na fruteira de casa, que é a drosófila. E cabe uma observação interessante aqui. Na síndrome de Turner, que é um caso da ausência do segundo cromossomo X, vamos voltar aqui duas imagens para eu pegar aquela comparação, né, de sistemas. Na síndrome de Turner, qual é o sexo do indivíduo afetado? Quando ele não tem o segundo cromossomo sexual. Ele é uma fêmea. Por que na síndrome de Turner nasce uma menina e não vai nascer um menino? Porque eu não estou na síndrome de Turner falando da estrutura sexual, né, do sistema X0. Eu estou falando do sistema XY. Aqui, quando eu tenho um cromossomo X a menos, um cromossomo sexual a menos, olha só que louco, nasce um macho. Em seres humanos, com 2 cromossomos X, nasce uma fêmea. Com um cromossomo X, também nasce uma fêmea. Então o que a gente precisa para nascer um macho? Precisa do cromossomo Y, por causa daquela regiãozinha chamada região SRY, determinante do sexo. Vamos passar adiante. Determinação sexual agora por temperatura. Né? Répteis, entre eles jacarés, tartarugas e lagartos, tem uma variação da determinação sexual no começo do desenvolvimento embrionário para formar machos ou fêmeas, dependendo do grupo, de acordo com a temperatura. Então, em alguns grupos de jacarés, a gente observa que quanto mais quente é onde o ovo está depositado, maiores são as chances de nascer uma fêmea. Quanto mais frio, maiores são as chances de nascer um macho. Para a tartaruga, ocorre o oposto. Quanto mais quente, maior a chance de nascer um macho, quanto mais frio, maior a chance de nascer uma fêmea. Mas depende do grupo.
A questão não vai querer que você saiba todos os grupos e decore. Ela vai querer que você tenha em mente que isso existe e que ela vai poder te fazer uma questão em torno disso. Esta variação de temperatura tem a ver com a taxa de aromatase. A aromatase é uma enzima que converte testosterona em hormônio feminilizante, que é o estradiol. Então, hormônio masculinizante convertido em hormônio feminilizante pela enzima. Imagina se essa enzima estiver inativada. Então, a temperatura ela tem uma influência direta sobre a ação da enzima. Então, se eu inativar a enzima, olha que legal, né? A enzima inativada vai fazer com que a testosterona não seja convertida em estradiol. Então, com inativação de enzima, o que a gente espera? Que nasçam mais machos. Com o aumento da atividade enzimática, o que a gente espera? Que nasçam mais fêmeas, tá? Então, né, esse procedimento de determinação sexual ainda não é completamente entendido, por isso que tem a palavra parece aqui, parece ser importante. Vamos continuar. O que é mais importante para a gente? O mais importante para a gente nessa aula de determinação sexual, certo? De herança ligada ao sexo, é o sistema XXXY. Tá? É onde o maior número de questões está envolvido e onde a gente vai ter que colocar, então, a nossa maior energia. Vamos lá. Nessa herança relacionada ao sexo, a gente tem aquela nomenclatura que eu falei no começo e reforço agora. Parcialmente ligado ao sexo e restrita ao sexo. O que é a herança parcialmente ligada ao sexo? É essa porção homóloga entre x e y. No meu desenho aqui agora, perceba, a porção homóloga está para baixo. Na minha imagem anterior, a porção homóloga estava para cima. Essa porção é tão homóloga que durante a meiose 1 ela pode sofrer crossing over, certo? Não tem problema desenhar a porção homóloga para cima ou desenhá-la para baixo. O importante é entender que existe uma região homóloga e uma região heteróloga. E é nessa região heteróloga que eu tenho genes exclusivos de X, que é a herança ligada ao sexo. Então escreve aqui na frente, ó, parcialmente ligado ao sexo, região homóloga entre X e Y. Escreve aqui agora, ligado ao sexo, região exclusiva do X. E restrita ao sexo, região exclusiva do Y. Ah, e não tem aquela outra chamada de influenciada pelo sexo? Tem, mas ela não é de cromossomo sexual. Como diz o nome, ela é influenciada pelo sexo. A gente vai ver essa herança quando a gente vai fazer nos exercícios. Aqui eu vou só comentar. Então vamos seguir adiante. Nessa que é parcialmente ligada ao sexo, a gente chama ela também, ó, parcialmente ligada, de pseudo-autossômica. O nome é que é importante nessa aula, essa é a aula mais de apresentação da teoria e nomenclatura que outra coisa. Então por que ela se chama pseudo-autossômica? Porque ela não afeta diferencialmente homens e mulheres, ela tem a mesma taxa de incidência entre homens e mulheres. Por quê? Porque não interessa se você tem um par de cromossomo X ou se você tem um par, né, de um X e um Y. Vou tampar aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, se eu tampar bem aqui, ó, se eu tampar bem aqui, você não sabe se eu estou te mostrando um cromossomo X pareado com outro cromossomo X ou um cromossomo X pareado com um cromossomo Y. Então, como é da região homóloga entre X e Y, homens e mulheres vão ter exatamente a mesma quantidade de cópias. Por isso que ela é chamada de pseudo-autossômica, porque ela se comporta como autossômica, afetando igualmente homens e mulheres, mas ela está ligada, na verdade, aos cromossomos sexuais, certo? Olha quais são as condições que a gente tem aí. Xeroderma pigmentoso, retinite pigmentosa, paraplegia espásica, acromatopsia total, epidermólise bolhosa, cegueira diurna chamada de mal de Oguchi. Provavelmente você nunca ouviu falar dessas condições de base genética porque elas não são muito cobradas em questão de vestibular. E a gente aqui está se preparando para a prova. Mas eu quero comentar sobre uma delas. Tem uma cidadezinha no interior de Goiás, onde tem uma grande incidência dessa doença chamada xeroderma pigmentoso. E no xeroderma pigmentoso, o que acontece é quando o indivíduo se expõe por muito tempo à irradiação solar, a pele, que já é ressecada, que tem várias complicações, começa a formar umas manchas, e essas manchas evoluem com maior probabilidade para um tumor do que em alguém que não é portador dessa condição. E como ela é ligada a cromossomo sexual, a gente poderia esperar que ela afeta mais homens ou mais mulheres, quando a incidência entre homens e mulheres é exatamente a mesma. Por que essa cidadezinha do interior de Goiás tem uma grande incidência dessa doença? Se ela é um problema, se ela aumenta a chance de tumor. Aí é algo que eu vou ter que explicar lá na frente, genética de populações, que se chama efeito do fundador. As pessoas que foram formar essa cidade, que foram ali, migraram para essa região e constituíram esse povoado,
tinham, por acaso, por deriva genética, né, uma maior frequência do gene causador dessa doença, quando comparado à população em geral. Então não é uma variação adaptativa, não é uma seleção, né, de indivíduos mais aptos a viver naquela região, não é isso. Está se tratando aqui de uma condição, né, de uma incidência genética aleatória, casual. Tudo bem? Vamos passar adiante então. Genes exclusivos do X. Essa aqui provavelmente você conhece. Discromatopsia, que é quando você tem dificuldade de diferenciar cores. Isso foi descrita por Dalton. Dalton, aquele cara da química lá, o John Dalton, percebeu que ele tinha dificuldade para diferenciar cores, né? Então, por isso que a doença é conhecida hoje como daltonismo, uma referência à descrição que ele mesmo fez da própria condição visual. Distrofia muscular de Duchenne e hemofilia clássica, hemofilia do tipo A. Essas três condições aqui, ó, a gente vai esperar sim uma incidência diferencial entre meninos e meninas. Por quê? Vamos lá. Todas elas são determinadas por alelos recessivos. Então, o daltonismo é determinado por um alelo recessivo do cromossomo X. A distrofia de Duchenne também é um alelo recessivo de X. A hemofilia clássica também é um alelo recessivo de X. Quando? Vamos pegar aqui hemofilia para avaliação. Quando eu tenho uma única cópia do alelo recessivo, e nenhuma cópia do alelo dominante, eu tenho a expressão da doença, eu sou afetado pela hemofilia. Quem é que tem uma única cópia do alelo recessivo? É quem tem um cromossomo X apenas, ou seja, o homem. Então o homem precisa só de uma cópia do alelo recessivo para ele ser afetado pela condição. E a mulher? Se a mulher tiver uma cópia do recessivo, se ela tem uma cópia do recessivo, quer dizer que ela tem uma cópia do dominante. Então ela é chamada de portadora. Ela é normal, ela não é hemofílica, mas ela é portadora. Portadora do quê? Portadora do alelo. Não portadora da doença. Doença, você não é portador da doença, você é afetado pela doença. Então as pessoas são afetadas pelo xeroderma pigmentoso, as pessoas são afetadas pela hemofilia. Então para a mulher ter a hemofilia clássica do tipo A, ela precisa de 2 cópias do alelo recessivo. Vamos supor aqui um número só para ilustrar, que a chance de ter uma cópia do alelo recessivo é de 10%. 10%. E a chance de ter, então, a cópia do alelo dominante é de 90%. Então, qual é a probabilidade de um homem ser hemofílico com esse número fictício? É de 10%, que é a chance de ter a cópia do alelo recessivo. Claro, sem saber quem é a mãe e quem é o pai, pegando um homem aleatório na população. Se eu souber quem é a mãe e quem é o pai, eu construo o heredograma, eu faço ali a distribuição dos cromossomos e eu chego num número diferente desse. Mas e para a mulher? Para a mulher, minha gente, é ter 2 cópias do alelo recessivo. Então é 10% vezes 10%. É a regra do E. Eu multiplico probabilidades. Quanto que dá 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100? Quanto que vai dar? 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 100 dá 10 mil. Se eu simplificar 100 dividido por 10 mil, o que vai dar? Vai dar 1%. Então, nesse número imaginário que eu te passei, de 10% de chance de ter o Hzinho, que é o alelo recessivo causador da hemofilia, e 90% de chance de ter o Hzão, então eu espero 90% da população masculina saudável e 10% afetado. No caso da feminina, população feminina, eu espero 99% da população feminina saudável e 1% afetada. Entre esses 99%, claro, tem as portadoras, normais portadoras são heterozigóticas. É o que vai acontecer nas questões de daltonismo, que ele vai falar, um pai daltônico vai ter filhas ou vai ter filhos daltônicos? Nenhuma das duas coisas. Por que não, minha gente? Né? Porque eu tenho que saber qual é o genótipo da mãe. Então vamos supor aqui uma família, vamos pensar numa família, no exercício a gente vai fazer ela concretamente aqui, eu só estou dando a ideia. Imagina que a mãe é daltônica e o pai não é daltônico. Então a mãe é XDzinho e o pai é XDzão Y. Como é que vão nascer as filhas desse casal? Se o pai manda o cromossomo X, ele mandou o XDzão. A filha não vai ser daltônica. A mãe manda um XDzinho, a filha é normal portadora. E os filhos desse casal? O pai manda o Y, a mãe manda o XDzinho, o filho é afetado. Aí eu vou lançar um desafio. Por que que a distrofia muscular de Duchenne, que também é recessiva ligada ao X, não afeta mulheres, ela só afeta homens. Não é que ela afeta mais homens que nem aqui e aqui. Ela não afeta mulheres, portanto ela só afeta homens. Tá? A resposta é a seguinte, essa distrofia muscular,
sem o devido tratamento, que hoje em dia ainda não é definitivo e tudo mais, ela leva o indivíduo à morte antes então da sua idade reprodutiva. Ou seja, não vai ter um homem XDzinho Y capaz de se reproduzir. Então ele não passa esse XDzinho adiante. Ah, então nunca vai formar uma mulher com a distrofia de Duchenne. Por quê? Para ela ser portadora, afetada por essa doença, ela precisa receber um XDzinho do pai e um XDzinho da mãe. A mãe até pode mandar o XDzinho assim que nascem os homens afetados pela distrofia de Duchenne. Porque a mãe pode ser heterozigótica. Em sendo heterozigótica, ela é normal, portadora do alelo. E este homem agora tem 50% de chance de herdar esse alelo da mãe dele. Vamos seguir aqui uma imagenzinha bonita para você fazer um autodiagnóstico se você tem daltonismo ou não, a discromatopsia. Essa daqui é a foto de um prato cheio de frutas, verduras, elementos ali coloridos para você identificar. E aqui é quando o indivíduo tem uma deuteranopia. O que é uma deuteranopia? Quando eu tenho o daltonismo clássico. O que é o daltonismo clássico? Esse que eu estou falando aqui da herança ligada ao gene recessivo do cromossomo X. É quando eu sou cego para a cor verde. Então, quando eu sou cego para a cor verde, eu não sei como é que vai estar saindo aqui comigo projetando do computador na televisão, da televisão no celular, do celular, gravado. Onde é que você está projetando isso? Mas, se você comparar essas duas imagens, há uma dificuldade de diferenciação de cores. Por exemplo, aqui nesse kiwi, se ele está maduro ou não está maduro. Se esse mamão, se ele está a ponto de ser usado como alimento ou não. Se esse morango está passado ou não está passado. E aqui, só a título de curiosidade, outros tipos de dificuldades de percepção de cor. A protanopia, que é quando eu sou cego para a cor vermelha, e a tritanopia, que é quando eu sou cego para a cor azul. Essa daqui também ligada ao cromossomo sexual, muito menos frequente do que essa daqui, e essa daqui está associada ao cromossomos autossômicos, tá? Isso aqui é só divertido para você ficar olhando. E aí, a herança restrita ao sexo, genes exclusivos do cromossomo Y. Genes exclusivos do cromossomo Y é daquela região do cromossomo X que não é homóloga ao Y, a região do Y que não é homóloga ao X. Então, aqui a gente tem apenas, única e exclusivamente, homens sendo afetados. Tem estudos que falam que a hipertricose auricular, aquele excesso de pelos na região da orelha, seria uma herança exclusiva de Y, perdão. Mas tem autores que vão discutir isso e dizer que não é verdade, certo? Mas de fato a gente tem uma maior incidência entre homens. Por quê? Aí entra o que a gente chama de herança influenciada pelo sexo, que a gente vai ver na resolução de exercício, que é o caso da calvície, Quando homens têm um par de cromossomos, que carregam alelos, que eu vou chamar alelos cesão, esses homens não são afetados pela calvície. Mas quando eles têm um alelo cesão e um alelo C, que eu vou chamar de C', eles são afetados pela calvície. E quando eles têm duas cópias do alelo C', eles também são afetados pela calvície. No caso das mulheres, vai acontecer o inverso. Quando elas tiverem somente duas cópias do C', é que elas serão afetadas pela calvície. Uma cópia do cesão, uma cópia do C', elas são normais, e duas cópias do cesão, elas também são normais, não afetadas. Então, nesse caso de herança influenciada, para o homem, quem está se comportando como alelo dominante é o C', que uma ou duas cópias dele determina o fenótipo. Para a mulher, quem está se comportando como dominante é o cesão. Esse jogo de dominância e recessividade é que tem que ficar claro para vocês, tá? Então, vamos lá. O que é um alelo recessivo? Alelo recessivo é aquele que se expressa na ausência do dominante. Lembra do daltonismo? Eu tenho uma única cópia do alelo recessivo e eu sou daltônico. Eu não preciso ter duas cópias. Então o alelo recessivo ele tem que estar na ausência do dominante para se expressar. Ok? Vamos voltar para cá. O que é exclusivamente masculino? Cara, exclusivamente masculino é ser do sexo masculino. Ou seja, ter aquela região do cromossomo Y, que eu chamei de SRY, que é responsável pela formação do testículo. É que eu vou ter a produção de testosterona sendo responsável pela formação, transformação da genitália externa. Tá massa, minha gente? Essa aulinha é uma aulinha, insisto, mais teórica que prática, e a parte prática a gente vai ter na aula ao vivo e a gente vai ter também na resolução de exercícios. Massa? Um abraço e bom isolamento pra gente. Fique em casa.